Muito bem, amigos do tênis, é chegada a hora de entrar em quadra e dizer play. É hora de começar o jogo. Então, estou entrando em quadra, ou melhor, estou entrando agora na sua tela aí, no seu celular, onde você estiver assistindo esse vídeo agora. E hoje o assunto é sweet spot, ou ponto doce da sua raquete. Você sabe exatamente o que é ponto doce ou sweet spot? Bom, pessoal, eu queria já no início desse vídeo, logo no comecinho, pedir para que vocês já deem um like no vídeo, que vocês se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, tá bom? Clica no sininho também, porque assim vão receber as notificações no seu celular em primeira mão e saber quando um novo vídeo é postado por aqui, ok? Se no final desse vídeo não for o que você esperava, então você pode tirar o seu like, pode dar até um dislike. Deixa nos comentários uma sugestão para mim. Que assunto você quer ouvir sobre o tênis aqui? Que coisa que você sempre quis saber e nunca teve oportunidade de perguntar para alguém? Pergunta para mim, quem sabe eu não consigo ajudar no próximo vídeo aí. Bom, de bate pronto assim, eu gostaria de falar que já tem bastante coisa na internet, especialmente em inglês, sobre sweet spot. Vi bastante coisa interessante acerca do ponto doce da raquete, inclusive até falando sobre sweet spot relativo, associando o sweet spot da raquete ao equilíbrio do seu corpo. Bastante interessante. Mas a minha intenção aqui hoje é falar do sweet spot na sua forma mais direta e simples, para que todo mundo que não sabe ainda direito o que é o sweet spot, ou quem já sabe consolidar a informação, entendesse da forma mais simples possível e direta do que se trata o sweet spot. Mas afinal, o que é sweet spot? Bom, sweet spot do inglês, numa tradução livre do inglês para o português, trata-se de ponto doce. E quando a gente fala em ponto doce, o que a gente quer dizer, o que o seu professor quer dizer, ou alguém que está falando sobre sweet spot ou ponto doce, ele quer dizer que naquele momento do impacto com a bola, você conseguiu atingir ao lugar perfeito, ao ponto perfeito, o lugar onde a sua raquete vai oferecer o melhor de suas características para que você bata na bola. É exatamente, em síntese, aquele sentimento de que você fez uma batida perfeita. Em algumas raquetes esse ponto de contato vai ser mais próximo do centro, em outras vai ser um pouquinho acima do centro, e vocês já vão ver já qual que é a diferença entre essas raquetes e por que dessa diferença. Eu vou rodar agora uma imagem que vai deixar mais claro para você como é que o sweet spot é desenhado, como é que você vai enxergar o sweet spot na sua raquete, tá bom? Dá uma sacada aí. Maravilha. Aí então a gente tem a imagem agora do sweet spot representado graficamente por essa marca vermelha, bem próximo de um círculo, mas na verdade não é um círculo, né? É quase um círculo. Essa marca vermelha é um pouquinho ovalada pelo fato simples, o sweet spot ele assume a forma do aro da raquete. Então numa raquete tradicional, com o tamanho de cabeça médio, uma raquete que não tem a cabeça nem ovalada e nem redonda demais, você vai ter mais ou menos essa área e mais ou menos essa altura do sweet spot. Tá? Bom, por que eu falei de uma raquete tradicional? Porque se você pegar uma raquete considerada não tão tradicional assim como uma Yonex, por exemplo, ela tem uma forma de aro distinta, né? Ela tem o topo da cabeça achatada, assim como a base também da cabeça. E isso faz com que o sweet spot também tome uma forma muito parecida com esse desenho de aro. Então eu vou até mostrar adiante uma imagem de uma raquete Yonex e mostrar um pouquinho dessas diferenças aí no sweet spot de uma raquete um pouco diferente como as Yonex, tá? Mas por enquanto fica com essa imagem aí, ela que representa bem o que é um sweet spot de uma raquete mais tradicional. Se você consegue executar o sweet spot com muita regularidade, você consegue atingir aquele ponto ali perfeito da sua raquete mais vezes, você consegue garantir também que você vai gastar primeiro menos energia para bater na bola, tá? Você vai conseguir potencializar melhor a saída de bola, a potência mesmo que você está tentando colocar na bola ali, ela vai ser otimizada. Você garante que a sua raquete vibre menos também, você garante menos desgaste físico naturalmente por conta desse esforço menor de bater na bola.
bola. Obviamente, a tensão que você usa na sua raquete, a corda que você está usando, o tipo de raquete que você está usando vai interferir diretamente no sweet spot. Mas como eu falei no começo do vídeo, a minha intenção aqui é falar isoladamente do sweet spot, sem as características que vão modificar, que vão alterar, que vão aumentar ou não, tá bom? Então, antes que alguém fale... Mas o sweet spot pode variar se eu customizar minha raquete. Eu não estou falando dessa situação de customização. Eu estou falando do sweet spot puro e simples, ok? Quais são as variantes que vão fazer com que o spot seja maior ou menor, ou que seja mais perto do centro, ou um pouco acima do centro da cabeça da raquete, ou de repente até um pouco mais perto da borda? Essencialmente, o que faz mais diferença para você ter um sweet spot maior ou menor é, primeiro, o tamanho da cabeça da raquete, tá? Então, se você pegar uma raquete Mid Plus, por exemplo, que vai estar aí entre 95 e entre 98 polegadas de tamanho de área de cabeça, você vai ter um certo sweet spot. Se você pegar uma raquete oversize que vai ter aí acima de 102, 103 polegadas na cabeça, você vai ter um sweet spot um pouco maior. O formato da cabeça da raquete também faz diferença na hora de você encontrar o sweet spot. Então, uma raquete que tem a cabeça um pouco mais oval, ela vai ter um ponto de contato um pouquinho acima do centro. E uma raquete que tem a cabeça um pouco mais redonda, vai ficar um pouquinho mais próximo do centro, se não for exatamente no centro. As raquetes oversize, elas tendem a ter uma cabeça mais arredondada. É muito difícil fazer uma raquete oversize que tem um formato de cabeça mais oval. Então, como as raquetes oversize têm uma cabeça um pouco mais redonda, o ponto doce dela, o sweet spot, fica mais perto do centro, se não ficar exatamente no centro. Por que isso acontece? Porque as cordas da linha vertical e as cordas da linha horizontal, elas vão ter um tamanho muito parecido. Se você pegar uma raquete com a cabeça oval, a corda da vertical sempre vai ser bem maior do que as cordas da vertical. Opa. Na verdade, eu quis dizer que as cordas da vertical são maiores que as cordas da horizontal, tá? E não que a vertical é maior que a vertical. Falha minha aí. Isso aí faz uma série de diferenças no seu jogo. A tensão que está usando na raquete também faz muita diferença, assim como interferem também na performance geral da sua raquete. Eu separei algumas imagens de raquetes de fabricantes diferentes para que vocês observem a diferença do shape da cabeça delas. Agora dois exemplos extremos na sua tela aí. Um de raquete mais circular, com a cabeça mais arredondada, e uma da raquete mais oval. Então, a da esquerda, uma Extreme Light Graphene XT, do fabricante Red, e a da direita, essa verdinha aí, uma Dunlop Biomax 200G McEnroe. Então dá para ver claramente a diferença, né? Uma raquete mais redonda como a Red, mais circular, e essa mais ovalada aí, mais oval, a Dunlop. Vou dar um zoom para que vocês consigam ver com mais clareza em tela cheia a diferença entre essas duas cabeças, entre os dois shapes de cabeça aqui das raquetes. Olha só, bem claro agora, né? A Red bem mais redonda que a Dunlop. Isso vai interferir drasticamente no sweet spot também. A imagem que você acabou de ver é uma imagem que tem dois extremos. A raquete que tem a cabeça mais redonda e a raquete que tem a cabeça mais oval. Obviamente, no meio dessas duas raquetes aí vai ter um grupo de raquetes mistas. Umas um pouquinho mais ovais, outras um pouquinho mais redondas. E aí, tá conseguindo aproveitar um pouquinho aí do vídeo? Tá conseguindo aprender algo? Muito bem. Essa foi a primeira parte onde eu falo do sweet spot. Eu vou cortar por aqui agora esse vídeo e eu continuo no próximo, para não ficar tão cansativo, para que você tenha a oportunidade de dividir aí também, de conseguir otimizar melhor o seu tempo para assistir e ter esse conhecimento. Eu tenho certeza que você vai assistir até o final da segunda parte também e vai conseguir aproveitar de alguma forma para o seu dia a dia no tênis aí. Então, seja você um professor de tênis, seja você alguém que joga tênis avançado ou até um iniciante apenas, não tem problema. Eu tenho certeza que você vai aproveitar integralmente a esse vídeo aqui. Enquanto a segunda parte não vem, novamente eu reforço pedindo o seu like aí, contribua por favor com o canal,
Compartilhe também, marque seus amigos e siga as redes sociais do Speak on Tênis aí, aparecendo para você embaixo. Se tem algum assunto que você quer discutir, quer saber mais sobre algo de tênis por aqui, pode colocar nos comentários que assim que puder eu respondo, inclusive mencionando o seu nome também. Me ajuda a crescer, me ajuda a melhorar, critique, eu quero saber a sua opinião e entregar o melhor que eu puder aqui para você também. Te vejo na segunda parte então. Um abraço e até lá.